Muito bom, estamos de volta com mais um Aliança de Fé. Essa é minha esposa Yara. E esse é meu amado Kleber. Amado, gostei, hein? Muito bom. Nós vamos falar de um tema hoje que é muito popular, principalmente nos dias que estamos vivendo, mas porém que faz muito mal para as famílias, no ponto de vista bíblico, no ponto de vista espiritual. E nós hoje vamos falar sobre Halloween. Será que os meus filhos podem participar do Halloween? Quantas vezes, mãe e pai, você não fez essa pergunta, né? Uma dúvida que precisa de resposta, e a Bíblia responde todas as coisas. Isso é verdade. Aí você pode perguntar assim pra mim: ah, pastor, isso é bobeira, isso é só uma festinha. Aí eu falo pra você: será que é mesmo só uma festinha? Boa pergunta. Mas todo mundo vai, qual o problema? Não vou deixar meus filhos irem, só eles que não vão pra escola. O que você acha disso, hein? Vamos desenvolver isso juntos, baseado sempre na palavra de Deus, e ver o que a Bíblia nos ensina aqui no nosso canal Aliança de Fé. Solta a vinheta! Maravilha! Para darmos um parecer sobre o Halloween, sobre se as crianças podem participar ou não, nós precisamos entender o que significa isso. Não dá para falar sobre um assunto que a gente não sabe o que é, de onde vem, qual é a origem. E muitos de vocês que estão nos ouvindo, como eu também, um dia, talvez não saibam o que significa o Halloween, de onde veio e o que se faz nessa prática, né? Exato. Como você vai aprovar ou desaprovar algo sem primeiro conhecer? Então, para a gente aprovar ou desaprovar, é importante o conhecimento. Vamos direto na base, então, né? Vamos ver a origem do Halloween. O nosso Halloween, na verdade, que nós temos aqui no Brasil, antes era até mais famoso como Dia das Bruxas. Era conhecido como Dia das Bruxas. E aí, recentemente, talvez uns 5, 10 anos atrás, no máximo, começou a se chamar de Halloween. E esse nome Halloween, ele, na verdade, veio importado lá dos Estados Unidos. Porém, essa festa, ela não se iniciou nos Estados Unidos, ela se iniciou entre o ano de 1500 e 1800 da nossa era, lá no Reino Unido, lá nas Ilhas Britânicas, né? Na Irlanda e lá na Escócia. Só para nós entendermos de forma bem resumida, na Irlanda, na Escócia, eles praticavam uma festa que se comemorava, que eles chamavam de Samhain, alguma coisa assim o nome. O nome é bem difícil, eu tô colocando aqui na tela para vocês verem. Que era uma comemoração aos mortos, ao mesmo tempo eles comemoravam também a colheita e diversas outras coisas que eles se reuniam para comemorar. E nessas festas eles faziam uma série de coisas, fogueira, imagens, era um costume cultural local daquelas ilhas. O Papa Gregório III, lá mais ou menos nesse ano entre 1500 e 1800, ele decidiu, como essa festa ficou muito famosa lá no Reino Unido, estava atrapalhando a Igreja Católica, ele decidiu trazer o Dia de Todos os Santos, que na verdade é o Dia dos Mortos, né, da Igreja Católica. Ele mudou do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro. Que essa festa do Halloween, que era praticada lá no Reino Unido, ela era uma festa de 3 dias. Ela começava no dia 30 e até o dia 1º. Então ele falou: pô, essa festa está atrapalhando a gente, o nosso culto católico, a nossa religião. Então eu vou mudar a festa de Todos os Santos do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, que era o último dia da festa do Halloween lá nas Ilhas Britânicas, né? E aí ele tornou essa celebração uma celebração popular em toda a Europa, e depois isso foi trazido em 1845. Muito provavelmente, nessa época, houve uma grande fome na Irlanda, e muitos irlandeses ali do Reino Unido também, escoceses, migraram para os Estados Unidos. E com isso eles levaram a cultura deles também. E aí, essa festa que eles praticavam antes na terra deles, devido à mudança de localidade, eles começaram a praticar então nos Estados Unidos depois dessa migração. E aí, juntamente nessas épocas, entre 1850 e 1870, surgiram os primeiros registros. Aí sim, há registros lá nos Estados Unidos dessa festa chamada Halloween, que provavelmente foi oriunda dessas festas do Reino Unido. Então, para nós vermos que não é uma coisa tão antiga assim, contando que nós temos tempos muito antigos e outros tipos de festa, mas o Halloween especificamente é datado lá do século XVIII, século XIX, chegando para a nossa época. E isso começou a ser introduzido de forma muito popular nos Estados Unidos,
e sendo comemorado sempre nessa época. E naturalmente tudo que acontece nos Estados Unidos ele é importado aqui para o Brasil, principalmente o que é porcaria, né? Nós temos tão bons exemplos nos Estados Unidos de coisas boas, né? E eles importam as piores coisas que vêm de lá e acabou vindo. Aqui no Brasil nós tínhamos algo parecido, que era a festa do Saci, festa da cultura local, e começou a se chamar o Dia das Bruxas e depois os dias do Halloween, que é o que nós comemoramos. Nós não, né? Eles comemoram hoje, né? E essa festa, ela sempre se caracterizou por fantasias, por doces, por mudança de rotina, por uma coisa mais noturna. Agora eu vou numerar aqui pra gente os problemas do Halloween. Porque não é somente a festa em si o problema, ou o acontecimento, ou a data. Eu quero enumerar algumas coisas que acontecem no Halloween que talvez você não saiba. Porque o que aparece na televisão não é o que acontece na noite de Halloween. Olha que interessante. Vamos ver alguns problemas. Primeiro, com relação às origens do Halloween. Veio de uma origem de festas pagãs, né? Como nós vimos lá na Irlanda, naquela região, se cultuava os mortos, a ídolos, a imagens que eram normais para eles, festas pagãs. Então o Halloween ele traz essa bagagem junto com ele. Festa aos mortos, dia de comemoração obscura, comemoração na noite, né? Se Deus deu o dia para nós vivermos, por que nós vamos comemorar à noite? É estranho isso. Outra coisa, o uso de fantasias, né? Se vestir de mortos, de zumbis, de animais, fazendo contraste com coisas que dão medo nas pessoas. Olha, que festa é essa? Que em vez de alegrar, assusta, né? Que em vez de trazer coisas boas, trazem coisas ruins, né? Reverência aos mortos, pessoas que se vestem de assassinos, de palhaços, de bruxa, de fantasmas, de zumbi e etc. Até mesmo os doces, que parece uma coisa inocente, né? Na verdade, os alimentos que eram feitos nessas festas, lá na Irlanda e depois trazido para os Estados Unidos, eles deram oferendas a outros deuses, oferendas que eles davam ao que eles acreditavam. E isso se transformou em doces, como se fosse uma coisa inocente. E o doce ele serve para adocicar, para acalmar, né? É algo gostoso num dia de trevas. Estranho também isso. Uma outra coisa que é muito perigosa, que às vezes a gente não percebe no Halloween, o fato de envolver crianças. O que é que criança tem a ver com esse tipo de prática? Se você for tirar tudo que é feito na festa de Halloween, a única coisa que sobra que criança faz é comer doce. Porque o resto... Criança se veste de zumbi, é normal isso? Criança sai à noite sozinha? Criança reverencia outros ídolos, faz fogueira na rua? Não tem nada a ver com criança. Então a introdução de criança, a gente já pode ver que é uma coisa maligna, é uma coisa ruim. Questão de se falar doces e travessura, ou travessuras. Então você troca uma coisa que é gostosa para criança por uma travessura. Quer dizer, se você não me der um doce, eu vou te dar então um mal. Se você não fizer o que eu quero, eu te faço um mal que você não quer. Então, olha o princípio que está sendo ensinado por trás disso, olha que perigo. Né? E as festas em si, né? Como nós já comentamos aqui, é feito tudo à noite, no escuro, onde a promiscuidade rola à vontade. Então, nossos filhos, nossas crianças estão sendo introduzidos nas nossas escolas para uma festa que tem uma roupagem legal, divertida, mas que no fim vai levar eles, quando virarem jovens, a participar de promiscuidade, libertinagem, uso de drogas à vontade. Ah, mas na escola do meu filho não tem. Lá não tem. Mas quando ele virar jovem, as festas que ele for participar do Halloween vai ter. E a gente sabe que tem. E tudo isso vai se tornar normal no coração deles. Exato, assim, eu como mãe e educadora há 20 anos, já trabalhei em escolas cristãs, não cristãs, né, nas seculares, seja privada ou prefeitura, e todo ano são as mesmas datas. A gente está destacando o Halloween pela época, né, que estamos gravando esse vídeo, mas tantas outras datas pagãs em que já foi introduzido. Normalmente ela é comemorada também nos cursos de inglês. E ela não só envolve crianças, ela envolve desde criança até idosos. Quem estiver na escola, na faculdade ou em cursos de inglês, você vê que essa é uma semana, às vezes até um mês todo. Se você vê as lojas já em setembro, no finalzinho já de setembro, já estão propagando, já estão induzindo a compra de fantasias, acessórios e doces de montão, né? O comércio, as propagandas incentivam isso como uma prática legal, engraçado, divertido, e isso atrai muitas crianças, né? O colorido, o doce é um atrativo, mas tudo tem uma origem. Toda data tem uma origem, toda data tem um começo. Então, só de você ver o contexto histórico, como o meu marido já expôs aí, é uma coisa assim horrorosa. Comemorar a vida, você está comemorando a morte.
né? E não tem como tirar algo de bom disso. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Não tem nada a ver. Nada a ver. E isso que minha esposa está falando, até ela pode falar isso com mais propriedade do que eu, porque ela é educadora há quase 30 anos. A vida toda dela, não só na pedagogia em si, que ela é professora de escola, mas também na igreja, trabalhando em ministério infantil. Então, assim, ela tá falando não do que ela ouviu falar, mas do que ela vê sempre. Graças a Deus, hoje ela dá aula numa escola cristã e não tem essa prática. Porém, na maioria das escolas a gente sabe que tem. Então, atente a isso que ela falou, que é muito importante. Agora nós vamos fazer um compilamento bíblico. A minha esposa vai ler alguns versículos que vão confrontar essas práticas que nós falamos para ver que aquilo que está na cara, né, que realmente Deus não se agrada desse tipo de prática, a gente não tem que ser conivente com isso, né? Vamos lá então, amor, começando por ali. Vamos lá. Efésios 5:11 diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não temos que participar de obra das trevas. Dia do escuro, dia da noite, comemoração da noite, comemoração dos mortos, comemoração de algo obscuro, não faz parte da nossa vida com Deus. Deus é luz, Ele emana luz. Nós vamos ler daqui a pouco algumas coisas sobre luz. E nós temos que viver nessa luz, e não nas trevas, né? O texto está falando, condene e não participe. E não, deixe para lá, não, é normal. Presta atenção, então. O próximo versículo está em 1 Coríntios 10, 20 e 21. E diz: não quero que vocês participem de nada com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Forte, hein? Ó, pastor, que exagero! Meus irmãos, um zumbi é o quê? Uma bruxa é o quê? Um morto-vivo é o quê? Um fantasma, um palhaço que mata é o quê? É uma personificação, é algo que nós trazemos para uma fantasia, para uma personalidade demoníaca. Então não é exagero. O texto está falando claramente, o apóstolo Paulo está falando exatamente para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha várias dessas práticas que nós temos hoje. Uma igreja que tinha problemas com as práticas mundanas. O apóstolo Paulo fala para os coríntios: vocês têm todos os dons de se viver, vocês são carnais. Como é que pode eles terem todos os dons e ainda serem carnais? Pois é. Para você ver como isso pode acontecer. De repente isso está acontecendo na sua casa, na sua família, você não está percebendo. Você está influenciando as obras malignas de Satanás para ela entrar na vida do seu filho, do seu coração, derramando esse cálice, como o texto está falando, em vez de derramar o cálice do Senhor, das coisas de Deus na vida de uma criança. O próximo é 1 Timóteo 4:1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu não preciso nem falar nada, né? Espíritos enganadores, porque isso não pode vir de Deus, se não vem de Deus, vem do inimigo. Nós sabemos disso. Ou você está com Deus ou você não está. Se você está com essa dúvida de mandar seu filho ou não, é porque você tem algum princípio cristão no seu coração. Se é que você realmente não frequenta uma igreja e é um servo ou uma serva de Deus. Não temos que dar ouvidos para espíritos enganadores, para doutrinas de demônios, para realmente coisas que não agradam a Deus, coisas que não vêm de Deus. Não temos nem que passar perto, muito menos deixar nossos filhos, nossas crianças que são ingênuas ainda, que estão aprendendo, participarem. Exato. Em João 3, 19 e 20 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não é possível andar com Jesus e ter um passinho nas trevas. O pezinho na luz e outro pezinho no não dá. Deus, Ele nos quer por completo, incluindo nossa família, incluindo nossos hábitos e tudo que nós fazemos. Então, se nós não podemos fazer, eu não posso ensinar meu filho a fazer algo que eu não posso fazer. Não tem sentido nenhum. Então, luz e trevas não combinam, não é possível. Deus é luz e eu não posso encaminhar o meu filho, minha família ou eu mesmo às trevas. Não combina. Em Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gosta tanto das coisas do mundo, tem vergonha de não levar o seu filho
Porque o que as outras mães vão dizer, o que as outras crianças, o que meus amigos, né? Ai, fiquei bitolado, aí virei religioso? Essa é a sua preocupação? Deus está falando para nós não termos amizade com o mundo, não fazermos parte desse mundo. Porque se eu gostar desse mundo, se eu ficar preso nesse mundo, se eu dever algo a esse mundo, naturalmente eu vou ser inimiga de Deus. Deus vai virar as costas para mim, porque Ele não quer negociar a minha vida com nada. Então, pense bem no que você vai estar deixando seu filho fazer. Exato. Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. As obras que acontecem nesse tipo de festa. Ah, na festa das crianças não acontece isso, mas está introduzindo elas a um dia fazerem. Né? E intrínseco a isso que está acontecendo, os professores, a direção que está preparando isso, pratica essas coisas com os adultos. Então, para eles isso é normal. Você quer que isso seja normal para o seu filho? Exato. Colossenses 3, de 1 a 3 diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui nesta terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se eu sou convertido, se eu sou de Jesus, se eu tenho Deus na minha vida, eu não posso ter tais práticas. Não são compatíveis com Jesus. Eu preciso buscar as coisas do alto e não as de baixo. Muito menos as de baixo, lá de baixo das trevas. Então, nem do mundo, nem daqui, e nem de lá, e nem de lugar nenhum. Só as do alto. É a mensagem de Cristo, né? E a última? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu coloquei esse texto propositalmente, porque você pode dizer, mas eu não sou da igreja, eu não tenho religião, mas Deus está no meu coração. Pois é. A Bíblia diz, a Bíblia que você fala que acredita, que manifestou esse Deus que você fala que ama, ela diz que não é possível amar a Deus se você não obedecer a Ele, tá? Então, pode parecer que não tem nada a ver esse texto, mas tem tudo a ver. Porque esse fato de Deus estar no meu coração não significa que eu estou com Deus. Porque o amar a Deus significa obedecer a Ele. Isso é Ele mesmo que está falando nesse texto. Tá? Então, preste atenção na sua vida e de repente você está precisando entregar sua vida para Jesus, você e a sua família, seja o próximo passo para você se livrar de todas essas trevas. Será que devemos deixar então os nossos filhos participarem? Será que isso é uma prática realmente saudável para as nossas crianças? A dica aqui no nosso canal, né? Eu que sou pastor, a minha esposa que trabalha com criança, quase que tempo integral, até em casa com nossos filhos, mantenha os seus filhos longe do Halloween. Essa é a nossa dica, essa é a nossa recomendação bíblica, tendo plena certeza que Deus está no controle disso, sabendo que Deus é o Senhor e Ele quer cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Não negocie isso. São perguntas que eu compartilho, que eu refleti e faço você aí, pai, mãe cristão, por princípios baseados na palavra de Deus. Primeira pergunta: você ama a Deus mesmo? Como disse aí o versículo, aquele que ama a Deus guarda os mandamentos dele. Quais são os mandamentos de Deus? Então, você deve agradar a Deus, não agradar as coisas desse mundo, as pessoas desse mundo. Né? Então, a gente fica muito preocupado com o que os outros pensam e a gente acaba negociando muita coisa para agradar. Eu sou de Deus, mas eu também sou desse mundo. Não dá. A gente precisa tomar uma decisão. Ou você é quente ou você é frio. Não dá para ficar no morno. Segunda reflexão: se eu amo a Deus, eu entendo que os filhos são presentes de Deus para mim. Seja você que tem 1, 2, 3, não importa. Se são crianças, adolescentes. Eu amo meus filhos, eu quero o melhor para eles. Desde a vestimenta, a escola, a comida e também o que eu vou permitir entrar, seja no mundo virtual, com músicas, com aquilo que ele assiste. Nessa época, né? Os desenhos animados, principalmente do YouTube. Eles vão direto, né? Entre um desenho e outro. Como tá na época do Halloween, automaticamente os desenhos do Halloween eles já entram. Às vezes você deixou o teu filho assistindo um desenho no YouTube. De repente vem um comercial, vem um outro desenho relacionado a isso. Então, seja no presencial ou no virtual, eu quero o melhor para o meu filho, eu preciso selecionar para ele o que ele pode e o que ele não pode. Terceira reflexão: mas eu sempre deixei o meu filho, agora eu não vou deixar? Realmente. É que nem quando a gente descobre que alimentos são saudáveis ou não para os nossos filhos. Eu sempre acostumei ele a comer um alimento, agora como é que eu vou tirar? Realmente, tirar da noite para o dia vai ser difícil se você deixou ele se acostumar com uma alimentação. Mesma coisa. Se você deixou ele participar desse tipo de festa,
tirar da noite pro dia vai ser difícil, mas é legal você parar, orar a Deus, pedir sabedoria. Deus, me dá sabedoria, como eu vou falar com meu filho, seja criança, adolescente. Que estratégia você vai usar hoje? Se você procurar na internet, tem muita coisa gospel infantil de qualidade, desde música, como historinha bíblica, explicando sobre o Halloween. Você pode mostrar para o seu filho, olha filho, isso aí não é tipo de festa, a mamãe não sabia antes, agora que eu sei, vamos fazer isso. E num dia, ele vai para a escola ou não? Aí se você puder não levar ele na escola, se realmente a escola comemora, é ideal. Você não deixar para ele não se contaminar. E fazer uma festa da alegria. Vamos comemorar em casa a festa da alegria, da vida, e fazer uma coisa diferente, a festa do branco, uma festa alegre, não a festa às trevas, à escuridão, à morte. Essa é a dica que eu dou aí de mãe para mãe, que quer o melhor para o seu filho. Lembrando que a escola não pode obrigar o seu filho a participar, então isso é muito importante. Você não é obrigado a levar o seu filho, ele não pode tirar nota por não participar disso. Tá? Se alguma escola estiver fazendo isso, você pode denunciar. Porque isso é uma prática cultural, secular, que não tem nada a ver com a cartilha de matérias, de notas, tá? Então, fique sabendo disso, que é muito importante. Não leve seu filho se vai ter na escola. Nesse dia, vai brincar com ele, leva ele no McDonald's para comer, faz alguma coisa que ele gosta, que vai ser muito mais proveitoso. Leia a palavra de Deus com ele, faça algo realmente frutífero na presença do Senhor. Esperamos que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida, que você tome a decisão certa, cuide da sua casa, porque é aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidarmos dos nossos filhos. Espero que você tenha gostado dos nossos vídeos. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho para você receber vídeos novos quando nós colocarmos. A gente está colocando 2, 3 vídeos por semana aí. Tem uns vídeos muito interessantes para você assistir. Nós fizemos vídeos da Forja, fazendo um review, foi muito legal, tá dando muita repercussão esse vídeo. Assiste aqui, tô deixando aqui no card aqui disponível para vocês. E todos os outros vídeos que nós fizemos, comenta, compartilha, deixa aí uma pergunta, interaja com a gente. Você deixou seu filho no ano passado, não deixou? O que você acha desse assunto? Pode escrever, se você não concorda com a gente também pode escrever. Estamos abertos aqui para ouvir, mas a palavra de Deus a gente não vai negociar não. Então a escolha é sua, você faz aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração. E com certeza ele não vai falar para você levar o seu filho numa festa dessa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide da sua casa. E nós vamos orar agora. Você ora, amor? Ora. Senhor Deus, ó Pai de amor, te agradecemos por mais esse momento, ó Pai, de compartilhar a tua palavra, Deus, através dessas datas comemorativas como o Halloween. Ajude os pais, mães, ó Pai, que com educação, amor e sabedoria possam abordar com seus filhos, mostrando, ó Pai, que nós devemos agradar a Ti antes de agradar as pessoas, que a Tua vontade é boa e perfeita e é melhor para nós, que o Senhor quer que a gente comemore a vida, a alegria e não a morte, não a escuridão, ó Pai. E que nós somos de Cristo guardados em Ti, Senhor Deus. Ajude os pais a dizerem não para essa prática e nesse dia se organizarem. Como eles podem fazer para evitar que seus filhos participem dessa prática, caso a escola onde eles estejam comemore esse tipo de festa. Em nome de Jesus, amém. Amém! Um beijo no coração de vocês. A gente vai, mas a gente sempre volta. Nosso canal tá aqui para abençoar as famílias. Tchau!